Eu gostaria, não sou médico, mas de falar de efeito colateral. Primeiro do efeito, né? Obviamente, a gente entende perfeitamente as superintendências, assim como as diretorias, preocupadas em fazer com que a geração se aproxime o máximo, ou seja, igual ou maior do que a garantia física, né? O GSF está mostrando isso, né? De uma maneira geral, né, ninguém está conseguindo atender as garantias físicas e tudo mais. E nas PCHs existe esse histórico e tudo. Então, esse é o problema. E para esse problema, que eu depois falo do remédio, eu vou falar agora do efeito colateral. Na qualidade de empreendedor que somos, né, aqueles que colocam dinheiro para construir. O efeito colateral disso é enorme. Nós não podemos construir com dinheiro próprio. Até colocamos 30%, 25% de equity, né? Mas precisamos do banco. E o banco nós sabemos, né? Chama-se o BNDES. No momento que o BNDES fica sabendo que lá no futuro pode se mexer no passado, ele estremece, ele vai fazer com que no cálculo dele, ele vai considerar 80% da garantia física, porque é aquilo que talvez que pode acontecer para não correr risco, não dá índice de cobertura e às vezes ele quer garantia real. Garantia real que algumas vezes nós damos no período de construção apenas e depois são retiradas quando se faz aquela conta de 6 meses, de 3 meses, depende de cada empreendedor, para que ele possa ter um colchão para se autopagar no momento de qualquer default. Então, isso vai gerar um problema muito grande na financiabilidade do projeto. Eu diria que, para muitos, vai até inviabilizar, eu acho que a maior parte dos projetos. Então, esse é o efeito colateral, que nós, como empreendedores, conhecemos bem. É aquele que senta de frente do banco, né, para conversar, e a gente sabe exatamente qual vai ser a reação disso. Com relação ao remédio, ou seja, o remédio que não tenha efeito colateral, é claro, eu acredito que a solução é muito simples. A solução é basicamente a série hidrológica, né, que é no mínimo de 30 anos, ou mais se houver, né, se houver histórico, a queda, né, e se faz o estudo energético. Agora, o segundo momento que precisa ser feito é ir lá na PCH, não diretamente a ANEEL, até ela, se quiser, montar uma equipe, mas empresas credenciadas, né, e que possam ser, nós fazemos mesmo com o Itajubá, né, como empreendedor. Porque na hora que a gente compra máquina e tudo mais, eu quero saber, nós estamos pagando aquela máquina a mais por causa do rendimento, né? Então ele não vai dizer, eu sou a garantia, nós vamos querer medir o rendimento. Então a gente mede, a ANEEL devia fazer isso. Empresas credenciadas que iriam lá e viria, o cara fez a queda é 50, mas ele fez 48. Então não vai dar mais de garantia física, né? Hein? Ela faz isso, eu sei. Mas ela media a eficiência. Se aquilo tudo estiver certo, a única variável vai ser a série hidrológica, que no nosso entendimento ela não pode ser medida em 4, 5 anos, né? É um negócio para 30 anos. Existem vários casos, né, que a gente vê que num dado momento está muito e depois fica pouco, e vice-versa. Então, essa seria a maneira de simplificar. É a mesma forma, seguido de uma análise rigorosa no que tange a eficiência daquela usina. Você pega tudo, rendimento de máquina turbina, rendimento de transformador, problemas hidráulicos de entrada de água que dá perdas de carga e assim por diante. E com isso, se aquilo está funcionando bem, vamos esperar, acreditar na matemática que vai dar certo. Aquela série hidrológica, se ela estiver correta, se foram obtidos os dados corretos, vai dar certo. Ainda não cheguei ao final, né? Então, seria isso. Vamos dar um remédio que não tem efeito colateral. Palavra de empreendedor, o efeito colateral disso para a financiabilidade é um desastre. Muito obrigado.